Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Já tem um tempo que eu não subo aqui para pregar a palavra, mas tudo é o tempo de Deus, Ele é perfeito e essa palavra já estava vindo trabalhando no meu coração. Então vocês, e tenho certeza que vai trabalhar na vida de vocês também, tá bom? Abram em Lucas 15, versículo 8. É um temor muito grande subir aqui em cima. Só quem sobe aqui sabe como fica. O coração parece que vai sair pela boca, mas é o poder de Deus agindo em nós, tá bom? Posso passar a ler. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A palavra do Senhor hoje, ela vem trabalhar em nossas vidas sobre uma dracma. A dracma, naquela época, era uma pedra de um valor muito poderoso, muito valiosa. E tinha que se ter muito cuidado para não se perder aquela dracma. E o que aconteceu? Aquela mulher perdeu aquela dracma. E como ela poderia procurar aquela dracma, sendo que nas casas de antigamente, a luz ela vinha só do teto, não tinha janelas igual a gente tem hoje. O chão, ele não era liso igual aqui, ele era cheio de pedras, então ele tinha os seus vãos. Eu fico imaginando como foi difícil para ela procurar a dracma dela. Mas tem um detalhe. Se a dracma era tão valiosa, houve um descuido, assim como acontece até com a gente nos dias de hoje. Ela perdeu a dracma, por que ela perdeu a dracma? Porque ela não cuidou da casa? Porque ela não varreu a casa? Porque ela não limpou? Ficou mais difícil dela procurar no meio da sujeira a dracma perdida, que poderia ser uma moeda? Se com a luz fica difícil, imagina naquele tempo que era uma lamparina. Só que tem outro detalhe. A lamparina tinha que estar cheia de azeite para poder ser acesa. E teve outro descuido dela, estava vazia. Como está a nossa vida com Deus hoje? Ela está cheia de azeite? O azeite da nossa vida é a nossa fé, a nossa permanência em Deus. Será que nós também estamos deixando a nossa casa suja? E a hora que nós formos procurar? Nós vamos achar? A palavra de Deus hoje, para nós, é uma dracma. É a luz que vem do céu para nós. Se nós também não mantermos a nossa casa limpa, mas eu digo também a nossa casa espiritual, limpa, o Senhor, Ele vai querer procurar a dracma em nós e vai achar? Ele vai achar a dracma em mim? Porque eu também sou falha, né? Eu acho que todos nós somos pecadores, não adianta falar que não é. Mas será que ele vai achar a dracma em mim? Até que ponto está a minha vida espiritual com Deus para me achar essa dracma? Que o Senhor procure em nós todos os dias essa dracma. Essa dracma é a nossa fé que nos fortalece todas as manhãs, do levantar ao nosso deitar. E só que ela não desistiu, como nós não podemos desistir.
Mesmo a nossa casa estando suja, mesmo a nossa vida estando bagunçada, nós não podemos desistir, nós temos que colocar ela em quê? Em ordem, como Deus nos deseja. E ela procurou e ela procurou muito. Mas há outras coisas também que faz ela perder isso. Desculpa, gente. Muitas pessoas nos dias de hoje vêm perdendo a dracma dentro da casa por não acender a lamparina de Jesus. Porque Jesus diz: eu sou a luz do mundo e aquele que vive em mim não andará nas trevas. E por que a gente está deixando essa luz para trás? Por que muita gente está deixando a luz apagar? A luz vai enfraquecendo, como a da lamparina, né? E ela vai apagando devagarzinho. E por que a gente não volta a ser a essência do primeiro amor para Deus, para acender essa chama cada vez mais na nossa vida? O Senhor, Ele é poderoso, Ele nos perdoa. Então, se a gente todo dia clamar a Ele e falar: Senhor, acenda cada vez mais a nossa lamparina, não deixe a nossa chama se apagar. Vai continuar. Às vezes a gente perde a dracma dentro de casa, às vezes a gente se descuida. E é comum isso. Mas nós temos que estar firmes na presença do Senhor, porque Ele não vai deixar a nossa chama se apagar. Por que ela perdeu? Porque ela não encheu de azeite. Gente, sem o azeite é a mesma coisa que um carro sem combustível. Você não deixa o seu carro sem combustível, porque senão você não sai com ele. Você não vive com o carro abastecido? Por que a palavra de Deus você não fica? Por que a palavra não enche? A palavra tem que encher como se fosse o tanque de combustível do nosso carro. Porque Ele nos leva aonde a gente deseja ir. Mas a palavra também tem que desejar, trazer esse desejo de vir na casa de Deus. Cada dia mais. Porque é aqui que a gente cresce, é aqui que os pequenos crescem, é aqui que eles vão aprender que daqui é a salvação. E que daqui a gente não vai perder o nosso nome no livro da vida. Porque se a gente não tomar cuidado, nosso nome não vai estar no livro da vida, porque a chama vai apagar. Cada dia mais, se nós acendermos a nossa chama, o nosso nome no livro da vida, ele vai continuar acesa. É uma tocha. Não tem a tocha dos atletas que vai passando. Essa é a tocha da nossa vida. A luz tem que estar acesa. Nós temos que ser a luz para as pessoas do mundo, mostrar que nós somos perfeição para Deus, não para eles. Perante Deus nós temos que ser perfeitos, porque Deus não quer erros nas nossas vidas. Só que aí tem um detalhe. Essa dracma, ela fortalece a nossa fé. E a fé, por mais que a gente passe por muitas coisas, por provas, a Nana está passando por umas coisas na família dela, estou com umas amigas também que também estão passando, mas a nossa fé ela tem que estar fortalecida, muito fortalecida, porque essa é a nossa dracma. Eu vi um testemunho ontem que eu não posso deixar de contar. Não sei, é um pastor, eu fico ouvindo, fazendo meus trabalhos, que agora eu estou trabalhando em casa, e eu fico ouvindo muitos testemunhos, fazendo meus bolos, meus pães. E um pastor comentando que a minha esposa ia ter um bebê. Gente, preste atenção, é muito forte esse testemunho. O que a gente ganha em ter a fé, não só para a gente. E ela foi para o hospital, e a igreja, sem saber de nada, mandou uma mensagem para ele. Nós estamos em oração por vocês. E o bebê nasceu. E a enfermeira falou para a esposa dele assim: olha, a gente vai dar de mamar a noite inteira para essa criança. Só que toda vez que essa criança mamar, ela vai vomitar. Porque ele não tinha estômago. A criança nasceu sem estômago. E o estômago de vidro ia chegar no outro dia de manhã e a cirurgia já estava marcada. Então, se ele ia vomitar, ele não ia fazer o quê? Cocô nem xixi, certo?
No outro dia cedo, o médico chega para examinar o bebê para ir para o centro cirúrgico. Foi pôr no coração, batendo normal. Foi examinar os pulmões. Quando sentou o bebê tinha feito cocô. Conclusão, tem mais partes. Não perdeu o leite que ele tomou. Foi para algum lugar e ele não tinha estômago. Aí o médico pegou a criança, subiu para o centro cirúrgico e foram realizar mais alguns exames antes da cirurgia. O médico chama o pai desesperado e fala: corre aqui em cima. E o pai devagar, por 3 noites sem dormir, tenso com a situação, ele fala: corre, 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 né? E aí, o pai chegou lá, o médico falou assim: não sei o que está acontecendo. A gente está comparando exame de 4, 5, 6, 7, 8 meses. Essa criança não tinha cérebro, essa criança não tinha estômago. Hoje, neste momento, eu estou segurando do alto aqui da minha mão um milagre de Deus. Aí o médico falou para o pai assim: eu estou sentindo uma emoção, uma coisa muito diferente em mim, eu não estou sabendo me controlar com o que eu estou sentindo. Ele falou assim: o pai falou para o médico: você está sentindo a presença de Deus. Aí ele falou assim para o pai: e o que eu faço para comprar essa presença tão gloriosa? Ele falou assim: dobre o seu joelho no chão e aceite a Jesus como seu único Salvador. E o médico se prostrou porque, diante de todos os exames, ele viu que tinha um milagre diante da mão dele. E as enfermeiras que compartilharam tudo isso também se dobraram. Ali várias vidas foram ganhadas para Deus. O que quer dizer isso com a dracma? Tem a ver com a nossa fé. Porque ela teve fé em achar a dracma dela, como o pai teve fé em que o filho não ia passar por que ele estava passando. Não é? Porque a gente recebe um bebê, a gente recebe ele, que é ele com saúde, não é isso que a gente fala? Que venha com saúde. Mas, às vezes, não é do jeito que a gente quer. Às vezes, precisou passar por esse processo de procurar uma dracma para converter várias pessoas, para ganhar almas para Deus. E acontece que a dracma aqui, no caso, ela também procurou. E quando ela procurou, ela achou. E se ela achou, ela ficou o quê? Muito feliz. E se a gente acha, se a gente não há uma festa muito grande no céu? Se a gente festeja aqui, se o pai festejou, imagina Deus no céu, como não ficou feliz com aquilo que ele viu. Porque além do trabalho, do processo que foi para fazer um milagre na vida de uma criança, várias vidas se converteram a ele. Ele ganhou almas para Deus. Que essa dracma na nossa vida hoje seja como a dessa criança, que precisa, às vezes, passar por um momento difícil. Dói, não é fácil, a gente sabe que passar por um momento difícil e procurar num cantinho, e às vezes você quer até ficar igual essa dracma, escondida naquele buraquinho ali, para ninguém te ver. Mas tem uma pessoa que te vê naquele buraquinho. O Espírito Santo, Deus, ele te vê naquele vãozinho que ninguém te nota onde você está. E a palavra do Senhor diz: renovem suas forças. E se houve festa na casa dela por causa de uma dracma perdida, imagina para Deus quando ele traz uma pessoa que foi embora para casa. Quando ele traz uma vida de volta para a casa dele. Eu imagino a festa que é no céu, os anjos voando, Deus, né? A gente vê, pode ser que a nossa dracma a gente encontre as pessoas, a nossa fé, muitas coisas acontecem, mas aí é da vontade de Deus. Por mais que a gente ache a dracma, Deus às vezes quer a essência da dracma com ele. Isso aconteceu, vou citar nomes aqui, com a Margarete. O Senhor levou a dracma dele. A dracma estava pronta, perfumada para ir com ele. Assim como foi com a pastora Ana. Elas estavam prontas. Elas eram uma dracma, uma flor no jardim do Senhor, e ele colheu, né? E no dia que a gente estava
aqui, com o coral de mulheres, que todo mundo estava aqui, e a pastora falou, imagine o céu neste momento. E eu estava ali sentada e eu imaginei o coral das mulheres, porque muitas dessas vitoriosas, elas cantavam no coral, na dracma aqui da igreja. Elas estavam aqui, ó, a dracma era elas, mas o Senhor achou que o lugar delas melhor não era aqui, era lá em cima com Ele, no chão do céu, né? Na luz do céu, porque lá tinha uma luz que a janela daqui não tinha, né? E aí eu fiquei imaginando o coral delas, na hora veio para mim várias pessoas. Veio a irmã Rosana, a pastora Laide, que também fazia parte dessa, na outra igreja, a Simone, do pastor Marcos. Quantas dracmas o Senhor recolheu? Como está a nossa vida com Deus hoje, se o Senhor vir recolher a dracma que nós somos dele? Porque nós somos as pedras preciosas dele. Será que a gente vai? Será que a gente vai ficar? Será que o Senhor vai falar, não, tem correção aqui, vou ter que corrigir aqui, então não está no momento de você ir ainda? Será que a gente vai andar em ruas de ouros lá em cima e vendo as dracmas mais preciosas de Deus lá em cima? Vamos corrigir a nossa vida com Deus hoje, porque o amanhã é só dele. É só ele que sabe se a gente deita e levanta, se a gente levanta e se a gente consegue repousar até a meia-noite, porque o dia ele vai até a meia-noite. Eu falo isso por mim e pela minha mãe. A minha mãe levantou, a minha mãe naquele dia foi 2 vezes no culto, 2 vezes. E ela não se deitou para virar outra noite. A noite dela acabou, a essência dela acabou, foi para Deus antes da meia-noite daquele mesmo dia. Como está nós? Como está o nosso jardim? A nossa dracma aqui que Deus... Será que se Deus nos chamar, vai haver uma festa grande no céu porque a nossa vida espiritual com Ele está muito boa? Ou será que a gente ainda está falho nisso? Como está a nossa casa com Deus? Como está a nossa permanência com Deus? Eu converso com as crianças da escolinha e esses dias a gente está sendo obediente, porque a obediência também é uma dracma para Deus, não é? Eu acho que para Deus também tem valor a nossa obediência. E até eu estava conversando com eles, e aí a gente estava estudando a lição, e eu falei, o Senhor não gosta, o Papai do Céu não gosta de briga entre irmãos, e eles falavam que eles brigavam. O Papai no Céu não gosta que vocês sejam desobedientes, que isso desagrada a Deus. E, de repente, do nada, virou um fervo a escolinha. Nossa, mas parecia que tinha 30 crianças lá dentro. Aí nunca ninguém me viu falar mais alto, né? Mas esse dia eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí eles pararam. Cadê a obediência que vocês tanto falaram que tinha? Vocês estão na casa de Deus aqui e o culto está acontecendo lá em cima. Pronto, acabou. Sentou todo mundo. Essa é a obediência que nós temos que ter com Deus, que se a gente corrige o menor, a gente tem que deixar ser corrigido também. Só que quem corrige a gente? Deus. Ele vai apertando, ele vai pegando a dracma que ele acha que não está perfeita. Essa dracma, para ela ter o valor dela, ela vai ter que ter bem lapidada. Porque nós somos a pedra preciosa. A gente não sabe o tipo de pedra que cada uma é para Deus, mas tem um valor muito grande. Por isso que ela fala aqui que há uma festa muito grande com os anjos dos céus, quando o pecador volta para a casa de Deus e se arrepende. E com isso, eu imagino que o Senhor deu a ela deve ter pensado muito, muito mais e feito assim, eu não vou mais perder, eu vou tomar muito mais conta da minha dracma, porque eu preciso das 10, eu não preciso de 9. É igual na música, tem 99 ovelhas, mas o Senhor vai atrás daquela que está perdida. Ela não vai deixar se perder da dela.
ela vai tomar mais cuidado, ela vai continuar deixando a lamparina mais cheia, ela vai abastecer, a luz vai encher, vai descer dos céus e vai trazer fogo naquela casa dela, assim como vai trazer no nosso altar espiritual também. A nossa vida com Deus, ela é muito permanente, muito, eu falo que às vezes a gente deita, eu falo que eu levanto toda madrugada para orar, tem dia que eu sou falha, tem dia que o cansaço, ele me derruba. E tem dia que eu não acordo, não estou conseguindo acordar. Mas outro dia eu estava olhando, eu vi uma pregação um dia, que falaram para mim assim, a pessoa pregou e falou assim, ore. Você está orando bastante? A pessoa falou, tô. Deixa eu ver seus joelhos. Se você está orando muito, seus joelhos têm que ter calos, porque você ora ajoelhado, né? Aí ela olhou e falou assim, não está orando o suficiente. Falta muita coisa para Deus ainda. E eu estava orando esses dias e fui trocar de roupa e nisso eu abaixei no meu joelho. Não sei o que fui fazer. E eu vi umas manchas roxas no joelho, umas coisas estranhas. Eu falei, o que será que é isso? Aí veio. É a oração. É o calo da oração que a gente ora de madrugada. Aqui é o sinal que as pessoas podem ver que você está orando, que você está buscando a Deus, não importa se é de madrugada, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Mas aqui está o sinal da nossa salvação. A nossa fé, ela está aqui, ó. A gente vai subir com os joelhos calejados lá para cima, mas para poder levar os nossos junto com a gente. Para nós não perdermos a salvação dos nossos familiares. Para nós ganhar as vidas que ainda não vieram para Deus. E a gente ainda tem vidas para ganhar na nossa família. E a gente sabe, mas até o fim dos tempos, até chegar na glória, eu creio que nós vamos alcançar esse milagre. Não há impossível para Deus, porque não há impossível que Deus não faça, né? Então, a minha palavra é mais curta, mas que neste momento nós possamos refletir na hora que nós for para casa, deitar, qual é a dracma que nós estamos perdendo? Qual é o canto da nossa casa que nós estamos deixando de limpar, às vezes até de purificar para Deus? Qual canto está fechado? Qual canto nós precisamos limpar mais um pouquinho, tirar mais o pó daqui e ficar mais sentado um pouco com Deus? Eu fiz um propósito comigo, eu confesso para vocês, tem 13 anos que eu estou na igreja. Se vocês me perguntarem, você já leu a Bíblia inteira? Não vou ser falsa, eu ainda não li. Não li. Mas eu coloquei um propósito na minha vida desse ano, começar a ler a Bíblia daqui para lá inteiro. Estou começando, estou no meio, estou indo, estou firme, mas tem dia que o sono bate. E aí eu vi uma pregação da Helena Tanuri, que ela falou que quantas vezes o cristão precisa ler a Bíblia inteira? Aí eu falei, eu não tinha lido nenhuma. Não é uma vez, uma, duas. Leu inteira, relê de novo. Leu 2 vezes, relê a terceira. Leu a terceira, relê a 4ª vez. Por quê? Aí ela falou que tinha uma pastora porque o sono vem quando a gente está lendo. Você pode fazer 10, 15 coisas. Mas se você não tem sono, mas se você pegar para ler, olha, para ler 5 capítulos, dá o que ver. Mas eu acho que não é que dá o que ver por tanto cansaço, porque você se empolga em ler, e você quer aprender e prestar atenção em cada versículo, capítulo que você está lendo, porque se também não vai adiantar nada, né? Porque se também não tiver entendimento, é ler por ler, né? E ela falou que a pastora ela lia a Bíblia, sabe como, gente? Em pé, em cima do vaso sanitário, sabe para quê? Para ela não dormir, porque pelo menos se ela fosse dormir, ela ia cair dentro do vaso, ela ia acordar e eu quase morri de rir, mas eu falei, é verdade, a gente tem que fazer uma meta com a gente para a gente não dormir. Porque eu sento para ler,
dá um sono que eu vou falar, olha, Senhor amado. E eu não sou de ler, gente, então eu vou contar. Se eu terminar de ler, eu conto para vocês. Mas eu creio, eu vou na fé que vai dar certo, né? Que eu fique um pouquinho mais. Agora eu estou trabalhando em casa, eu estou tendo meus tempinhos maior com Deus. Eu fico fazendo as minhas coisas, ouvindo os testemunhos, eu fico louvando. Eu não sei cantar direito mesmo, né? Mas quem sabe cantar é só o Ju, a minha filha, a minha irmã. Mas o que importa para Deus não é a voz boa, é a essência que sobe para o céu, né? Então, eu espero que a minha essência esteja subindo para o céu. Eu espero que essa dracma esteja refletindo no coração de vocês. E eu espero que mais vezes a gente consiga trazer mais dracmas perdidas para dentro da casa de Deus, através da palavra do Senhor, tá? É simples, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. E que a luz de Deus, que nós possamos manter a nossa lamparina cheia de azeite, cheia da palavra do Senhor, para que ela reflita cada vez mais dos céus para a nossa casa, tá bom? Obrigada.